Adore a Jesus com alegria. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Querido Deus, nós continuamos diante da Tua presença, te agradecendo uma vez mais por podermos juntos orarmos, como oramos hoje pela manhã, pelos pedidos de oração que têm chegado. Tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada um dos Teus filhos, os que estão no Brasil, os que estão fora do Brasil, mas que tem se conectado ao nosso coração nas orações, que tem enviado seus pedidos, Pai, sabendo que nós não desconsideramos nenhum pedido de oração, mas todos eles incluímos nas nossas orações, na nossa entrega, no nosso clamor. E nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, te pedindo a Tua compaixão, a Tua misericórdia, Tua bondade, Teu poder, operando, Senhor, profundamente, lindamente, gloriosamente, sobre essas vidas e sobre esses pedidos. São pedidos por salvação no meio das famílias. E eu creio que Tu és o mesmo que ainda salvas e transforma vidas. São pedidos por curas, por milagres, por situações que alguns estão vivendo e que estão sendo vividas no meio de famílias, estão aguardando, crendo, confiando no Deus que abre, que realiza, que faz, que muda, que transforma a realidade. E nós temos colocado todo o nosso coração, Senhor, diante de Ti, crendo que Tu és aquele que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 13, és o mesmo ontem, hoje e o serás para todo sempre. E nós oramos crendo que Tu podes fazer, Senhor, um grande milagre nesse final de mês e durante todo esse mês de novembro, na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas que estão clamando e pedindo ao Senhor por uma ação sobrenatural do Senhor.
Tu és quem provê, Tu és quem age, Tu és quem opera, Tu és quem supre, Tu és quem realiza, além do que pedimos, além do que buscamos. Por isso, meu Senhor, eu te peço, faz uma grande obra e alcança poderosamente a vida do teu filho, da tua filha que está neste momento, Senhor, em lágrimas clamando. Este que está com o coração sincero e aberto diante de ti clamando. Faça algo grande por este homem, faça algo grande por esta mulher. Alcança o coraçãozinho do adolescente, Senhor. Alcança o coraçãozinho da adolescente, ó Deus. Alcança o coração dessa criança, aquele e aquela que está passando, Senhor, desde cedo da sua infância, provações e testes, mas que eu sei que o Senhor é poderoso para surpreender, porque assim como aquele cego de nascença, o Senhor disse aos seus discípulos que ele estava assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Eu sei que as tuas obras estão se manifestando na vida do teu povo. Por isso eu te peço, Senhor, em meio às lutas, às aflições, surpreende cada coração, muda situações e realidades. Daniel diz no capítulo 2, verso 22, que o Senhor é quem muda tempos, estações, que revela o profundo e o escondido. Tu podes fazer um grande milagre sobre cada vida, sobre cada história. Por isso nós oramos ao Senhor, te pedindo para que a porta se abra, te pedindo para que aquele que está buscando uma direção tua sobre que caminho seguir, o que decidir, ele possa, Pai, por um sonho, uma visão profética, pela direção da Tua palavra, encontrar o caminho, achar um meio de começar, de abrir, de seguir em frente naquilo que é o sonho do Senhor para o coração dele. Abre as portas para esta mulher, para este homem, para esta casa, para esta família, ainda de forma muito maior do que tudo que esse coração já viveu até aqui. Eu creio que Tu és poderoso, porque Tu és dono do ouro, dono da prata. Tu supres e surpreendes. Tu abres o que ninguém pode abrir, realiza o que ninguém pode realizar. Por isso eu clamo neste momento. Abra os céus, Senhor. Mova as Tuas mãos, Senhor. Trabalhe, Senhor, significativamente. Trabalhe grandiosamente. Trabalhe poderosamente. Trabalhe preciosamente. Trabalhe intimamente. E vá, Senhor, abrindo as portas sobre estes corações. Eu não quero, Senhor, essa noite citar nomes, mas eu te peço por todos aqueles que estão diante do Teu altar neste dia clamando. Faz os Teus milagres, meu Senhor. Opera fortemente, profundamente. Manifesta a Tua compaixão a uma geração oprimida, a uma geração, Senhor, cansada, a uma geração abatida, a uma geração debilitada espiritualmente, precisando de renovo para avançar, precisando, Senhor, da Tua ação na alma, no espírito, com poder, meu Deus, para que eles possam continuar avançando em fé, crendo no Teu cuidado, crendo no Teu trabalhar, crendo no Teu agir, crendo no Teu operar. Jesus, faça coisas grandes, faça coisas preciosas, faça coisas gloriosas, faça coisas poderosas, alcance cada coraçãozinho, cada alminha, cada vida, cada ser, alcance a cada um e libere, meu Senhor, eu te peço, da Tua infinita graça, do Teu maravilhoso poder, e abre os céus, abre as portas, responde à altura da petição, porque a Tua palavra diz em Lucas, capítulo 11, no verso 9 a 13, que o Senhor jamais confunde o pedido dos Seus filhos.
e que se um filho pede pão, o Senhor não lhe dará pedras. Por isso nós estamos batendo na tua porta, Pai. No nome do teu Filho Jesus, faz os teus milagres, opera sobre as necessidades, contempla todo esforço, luta e sacrifício da nossa vida durante todos os dias de oração e abre as portas trazendo uma resposta tão tremenda que surpreenda o coração do homem e da mulher. Eu te peço que seja assim sobre cada família. Eu te peço que seja assim sobre cada lar. Eu te apresento especificamente a vida da irmã Mirtes. Te peço, ó Deus, no nome de Jesus, surpreende o coração dela. Guie seus passos durante esse mês de novembro. Faça com que esse final de ano seja, Senhor, de grande bênção, de grande vitória para a vida dela. A abençoe e a alcance. Toque sobre ela, sobre sua casa, seus familiares. Faça, Senhor, coisas lindas e grandiosas. Mostre a sua fidelidade e o seu poder. Eu te peço no nome de Jesus que tu continues operando significativamente sobre a vida da tua filha. Guie seus passos, Senhor. Mostre que o Senhor é o Deus que abre caminhos, portas, e quando as portas parecem cerradas, o Senhor tem as janelas e começa a aliviar as dores, os incômodos, as agonias e transformar tudo em sorriso e alegria. Por isso, dá vigor à tua serva, enche a tua filhinha, Senhor, do teu poder, da tua graça, da unção do teu Espírito Santo e continua usando seu coração e a sua vida enquanto ela, Senhor, ora, enquanto ela busca, enquanto ela adora o seu nome. Sim, eu te peço no nome de Jesus, ouça cada palavra de oração e responde a ela, Senhor, com grandes vitórias. Eu oro por todos os seus familiares, cobre todos debaixo do sangue de Jesus e da sua proteção. Eu te peço carinhosamente por cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão nessa live, alcance todos eles e todas elas com o teu poder e a tua graça, e dê aos teus filhos e às tuas filhas um tempo, Senhor, de grandes vitórias, de grande alegria, para a tua glória e o teu louvor. Que seja assim, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. De tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão. Deus engrandecerá teu nome. Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver a família se acabar. Tua esperança se apaga, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer, de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos. Bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos.
toda a tua parentela está debaixo de bênção. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Irmã Lívia, a bênção de Deus está sobre a sua vida, irmão Souza. A bênção de Deus está sobre a sua vida, irmã Fernanda. A bênção de Deus está sobre a vida, irmã Lívia. Oh, Deus engrandecerá teu nome. Que a graça de Deus te alcance. Oh, que Ele te abençoe muito mais. Será tua casa, benditos serão os teus filhos, Deus engrandecerá teu nome, bendito será tua casa. Ele nome do come nome a saber. Pauia do canta de nova não. Teu nome. Teu nome. Deus vai honrar o nome dele sobre a sua vida. Ele pode, ele abre. Que ninguém pode abrir. Faz o que ninguém mais pode fazer. É Ele quem está cuidando de você e dos seus. Por isso descanse. Por isso confie. Ele sabe o que faz. Ele sabe sempre como faz. E Ele está agindo. Ele está operando. Ele está trabalhando. Ele está sempre cuidando e o nome dele vai ser glorificado e nenhum mal prevalecerá contra a sua vida. Nem praga alguma chegará à sua tenda. Fiel é Deus no seu caminho. Fiel é Deus na sua caminhada. Fiel é Deus na sua história. Fiel é Deus no seu trajeto. Queridos, vamos ler a palavra de Deus essa noite. Vamos ler a palavra de Deus com alegria. Estamos na presença de um Deus fiel, gente. Estamos na presença de um Deus fiel. Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa. Ele vai ainda fazer coisas muito grandes na história da sua família. Porque o que Ele decidiu fazer, ninguém impede. O que Ele projetou fazer, ninguém vai atrapalhar. Porque Ele é Deus sobre você, é Deus sobre os seus. Por isso, confie que Ele vai fazer. Confie que Ele vai agir. Confie que Ele vai mostrar a você que diante dos planos dEle, só prevalece a sua palavra e nada mais. Nenhuma investida, nenhum ataque, nada que se levante contra você, contra os seus, vai prevalecer. Porque as mãos do Senhor estão sobre a sua vida e sobre a vida daqueles por quem você clama e por quem você ora. Por isso, fique firme. Fique firme. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe como está fazendo. Deus sabe de que jeito está fazendo. E Ele vai glorificar o nome dEle aí. Daqui a pouco, tudo vai mudar. Por quê, pastor? Porque Deus pode. Porque Deus tem poder para fazer. E porque Ele é capaz de fazer realmente muito além do que pedimos e muito além daquilo que eu e você tem pensado. Por isso, quero convidar você para ler a palavra de Deus comigo.
nós vamos estar olhando com muito carinho para a carta do apóstolo São Paulo, carta de Paulo aos Filipenses, carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos estar lendo com alegria no capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, nós vamos ler os versos de número 19 e o verso de número 20. Versículo 19, verso 20. Nós vamos ler, a palavra de Deus diz assim: E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Observe que Paulo, que estava preso quando escreve essa carta, ele faz desta carta, que nós inclusive já estudamos um pouco ela aqui, na verdade estudamos ela aqui. Ele que estava preso, ele faz com que algumas palavras, alguns assuntos, algumas coisas que fazem com que o meu coração e o seu coração, ao lermos essa carta, pense um pouco mais sobre a saúde emocional e espiritual de Paulo. O Paulo que estava na prisão e faz com que algumas palavras elas ganhem destaque nesta carta, escreve aquilo que nós chamamos de a carta da alegria. Porque é nesta carta, no capítulo 4, verso 4, que ele diz para os crentes se alegrarem. O que nos chama a atenção é justamente o fato de Paulo estar inserido dentro do contexto de uma prisão e falar de alegria, convidando os irmãos a se alegrarem. E a grande pergunta que o meu coração, a minha alma fez e tem feito ao longo deste tempo a esta carta é por que Paulo convida essa igreja a se alegrar. Existe aqui, eu diria, no mínimo 4 razões. A primeira, eu diria que está no capítulo 1, verso de número 6, quando Paulo deixa claro que o Deus que começou a boa obra é poderoso para completá-la. Essa carta ela é a carta da alegria e é escrita por alguém que está preso, falando sobre a alegria justamente porque este tinha dentro de si a certeza que Deus é o Deus que começa o que vai terminar.
Paulo não fala de Deus nessa carta como um Deus limitado. O que era e poderia ser comum na visão de qualquer pessoa que não tivesse a mesma fé de Paulo, o mesmo nível de fé, a mesma crença no Cristo ressuscitado. Qualquer um que adorasse outros deuses ou tivesse uma breve ideia de quem foi o Deus de Israel poderia considerá-lo limitado, ou poderia falar dele considerando limitado, porque sempre que falasse dele estaria sempre com a mente cheia de outros deuses naquela época. E eu falo isso porque a gente está pensando em um tempo onde Roma ainda tem muita força. E pensando em um tempo onde a cultura e a influência dos gregos é muito grande. Consequentemente, essa ideia de deuses, ela também está muito presente. E eu penso que, apesar de Paulo estar escrevendo aqui a igreja de Filipos, e lembrando que Paulo tem uma experiência doída e bem sofrida naquele território, naquele ambiente, naquele lugar. Eu preciso dizer que, na visão de Paulo, Deus é o Deus que começou a tua obra e é o Deus que sabe terminar. Paulo sofreu ali, nós sabemos que ele passa por ali, Atos 16, né? Junto com Silas, diz que ele passou por grandes processos. Depois você lê Atos 16, a partir do verso 12 ao 40. Ele vive experiências bem sofridas e doídas ali em Filipos. Mas ele não perde, sabe, essa visão do Deus que começa as coisas e sabe terminar. Até porque em Atos 16 Paulo tinha planos para uma outra direção. Mas Deus decidiu mostrar a Paulo que é ele quem estabelece o caminho, o lugar e a direção para a vida daqueles que ele chama. E Deus sabe como alterar o meu e o seu percurso. Principalmente quando ele olha para o meu e o seu caminho e ele sabe que o meu e o seu caminho pode trazer algumas boas realizações, mas não nos colocará como realizados, porque não estaremos naquilo que Deus quer para a gente. E vai chegar o momento que Deus vai mostrar o que Ele quer para você, o que Ele quer para a sua casa, o que Ele quer para a sua família. O que Ele quer para os seus sonhos. E sempre que Ele mostrar, siga sempre o coração de Deus. E quando eu digo que Ele direciona, é porque os caminhos dele, a Bíblia diz, são muito melhores que os nossos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Mas é nesse lugar que Paulo sofre, nesse lugar que Paulo carrega, tem marcas no corpo, nesse lugar que Paulo sente, sabe, a pressão da maldade, ou causada, não é, pela maldade de corações que se incomodaram com o fato de Paulo, em nome de Jesus, ter expulsado os demônios do corpo de uma menina que estava ali. E fazem de Paulo o seu alvo, e de Silas o seu alvo. E transformam a realidade desses dois homens em uma realidade sofrida, mas o que tinha que surgir, o que tinha que nascer, o que tinha que brotar, brotou naquela terra. E por incrível que pareça, acreditas, que a igreja de Filipos, ela foi a primeira igreja cristã na Europa.
Então nós começamos a perceber que Paulo em si, ele tem essa visão de um Deus que sabe começar as coisas, assim como sabe concluir as coisas que começou. Mas ele também apresenta-nos um Deus que me chama a atenção, porque ele tem certezas, convicções, ele tem no coração dele essa esperança, uma esperança acesa. Tanto é que no capítulo de número 1, no verso de número 19, ele diz assim: pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Então nós estamos olhando para um Paulo aqui, que sabe mais do que ninguém, que além de Deus ser um Deus que começa e termina o que começou, Paulo também faz uma afirmação de que ele tem uma esperança de sair daquele processo, de sair daquele ambiente onde a sua alma sofria. Ele estava ali passando por um processo dentro de um cárcere. Então ele tem essa visão para além das amarras, para além das correntes, para além das grades. Começa a visualizar as coisas numa dimensão muito maior. Começa a pensar as coisas numa dimensão muito mais gloriosa e muito mais profunda. E aí você diz, por que o senhor diz isso, pastor? Porque ele começa a olhar com esperança e ele está simplesmente dizendo aqui, sabe, eu creio que por meio das vossas orações, essas orações sobem até quem? Até Deus. Por meio daquilo que vocês apresentam diante de Deus, eu tenho a certeza que eu vou sair daqui. Eu vou ser posto em liberdade. Essa era uma convicção do coração de Paulo. Eu tenho esperança e o Deus que eu estou aqui adorando, servindo, caminhando com Ele, Ele é um Deus que acendeu em mim essa esperança, Ele é um Deus que honra a esperança, é um Deus que trabalha na esperança, é um Deus que age na esperança que eu me movo a partir dela. Então ele tem esperança, ele diz, eu espero, eu creio, eu sei, eu sinto, eu acredito. Porque o Deus do céu é um Deus que sabe, sim, agir em favor dos esperançosos. Por isso Paulo em Romanos 12, verso 12, ele diz, alegrai-vos na esperança. Por quê? Porque Deus honra a esperança. Deus trabalha aonde há esperança. Deus visita, Deus se revela, Deus chega, Deus abre os céus aonde há esperança. E Ele sabe do seu coração e da sua necessidade. Eu quero dizer que Ele pode hoje avivar em você a sua esperança. Ele pode hoje mudar sua situação, seu chão, sua realidade. Ele pode hoje abrir uma porta onde aparentemente não há. Porque para Paulo tudo estava fechado, mas Paulo disse, eu vou sair daqui, era a convicção do coração dele. Mas Paulo faz questão também de apresentar uma terceira certeza que ele tinha, que revela para a gente também o porquê que ele tinha essa certeza, porque Deus se revela de forma específica a partir disso. Então ele fala primeiro do Deus que começa e termina o que começou. Segundo ele fala do Deus que honra a esperança, uma vez que ele diz, é por meio das orações que eu vou sair daqui. Mas ele diz uma terceira coisa importante.
Observe aí no capítulo de número 2. Veja no capítulo de número 2 o que Paulo diz. Olhe para o verso. Olhe para o versículo de número 23. Olha o que Paulo diz a partir daí. Portanto, eu espero enviá-lo, ele está falando aqui à igreja, de alguém que pode e irá representá-lo. E ele tem essa convicção de que vai liberar este alguém. E aqui envolvem dois nomes aí que eu não quero citar porque daria uma outra mensagem. O que eu quero que você observe são as palavras de Paulo, a partir do verso 23. Veja o que ele diz. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim. Eu quero que você considere essa expressão. Logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim. Verso 24. E confiado no Senhor, penso que eu mesmo poderei ir logo até aí. Paulo tem a certeza de que o que ele está vivendo é um momento. Preste atenção nisso, isso é muito importante. É uma fase, é um tempo que a gente pensa que tudo que a gente está vivendo é para sempre, mas não é. Assim como as nossas grandes alegrias e vitórias, elas mudam de fase, de estágio. As nossas lutas também, elas uma hora elas têm que findar. Uma hora elas vão findar. Uma hora elas vão chegar ao fim. E Paulo, que está na prisão, ele está dizendo, olha, eu vou enviar Timóteo. E eu penso que vai ser importante também eu enviar até vocês, sabe quem? Epafrodito. Agora, eu digo a vocês que eu estou com um coração tão cheio de convicção de que Deus está comigo e que as orações de vocês estão subindo em meu favor, que eu acredito, é o que Paulo está dizendo. Eu acredito que eu não vou demorar para chegar aí. Agora, eu vou enviar Timóteo até vocês, mas antes que eu envie Timóteo e Epafrodito, deixe eu dizer uma coisa. Aguardem só até que eu saiba como ficarão as coisas para mim. E o saber de Paulo aqui, apesar dele dizer, eu estou aguardando como é que nos próximos dias as coisas vão correr aqui nesse ambiente onde eu estou e a partir daqui. Mas Paulo também está aqui trazendo ao nosso coração o entendimento que ele tem. De que ele tem expectativas de que Deus em si ministrará a ele. Porque para Paulo, o Deus que sabe começar e terminar, o Deus que honra a esperança da igreja, para Paulo, ele é um Deus que, segundo o próprio Paulo está nos mostrando, é o Deus que faz saber. É aqui que eu quero que você guarde também essa palavra no coração, porque eu sei que às vezes a gente se sente um pouco perdido. Às vezes a gente não entende nada do que Deus está nos fazendo viver. Às vezes a gente não entende nada do que a gente está enfrentando, passando, ou porque a gente está lidando com um ciclo de repetição das coisas. Mas eu quero dizer a você
que chega um momento que Deus decide nos fazer saber. No livro do Gênesis, quando José, lá no capítulo 41, entrou na presença de Faraó, foi dito: olha, é tu que sabes interpretar os sonhos? Estou contextualizando. É tu que sabes como abrir, como realizar, como fazer, como interpretar os sonhos. E ele disse: não está em mim, mas em Deus que faz saber. Deus faz saber. Quando Daniel viu todo mundo em grande agonia na Babilônia, por causa daquilo que foi dito pela autoridade chamada Nabucodonosor, as escrituras dizem que Daniel pediu um tempo para orar. E quando Daniel foi orar, diz a Bíblia, que Deus abriu o entendimento de Daniel e trouxe a revelação. E ele diz no capítulo 2, verso 21 e 22, ele é o que revela o profundo e o escondido. É ele quem muda os tempos e as estações. O Deus que você serve é o Deus que faz saber. A Bíblia diz que não há nada que Deus não revele, mas Deus não é só um Deus que revela o que vai acontecer no futuro. Ele é o Deus que firma seus pés, que lhe ajuda a fincar suas estacas e saber onde você está pisando e com o que você está lidando e aquilo que ele quer fazer no meio de tudo aquilo. Ele não lhe deixará de forma alguma enganado em processo algum. Porque ele sabe agir, ele sabe trabalhar, ele sabe operar, ele sabe fazer saber. E ele pode hoje, esta noite ainda, alcançar sua mente, alcançar seu coração, alcançar a sua vida e começar a fazer você saber o que precisa. Porque ele tem, sabe, ele tem sabedoria para dar. A Bíblia diz, se alguém precisa, lá em Tiago diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Ele tem direcionamento para a vida daqueles que dependem dele. E a Bíblia diz que por meio do seu Espírito, ele capacita e habilita com discernimento de Espírito. Ele é capaz de abrir a visão se necessário for, mas ele faz saber. E ele não vai deixar você sem direção. Escute o que eu estou lhe dizendo, que essa palavra é para a sua família. Nós não ficaremos dentro de um tempo onde tudo acontece com muita velocidade perdidos. Deus ainda faz saber. Deus ainda faz saber. É Deus quem ainda faz saber. Se você tem uma necessidade esses dias de uma direção de Deus, seja na sua vida sentimental, familiar, profissional, que seja, Deus vai te fazer saber. Por meio de sonhos, a Bíblia diz que ele fala. Por meio de visões, a Bíblia diz que ele fala. Por meio de profecias, ele se revela e fala. Mas ele está também abrindo a palavra dele para você e ele vai te fazer saber. Deus não vai deixar você sem direção quanto às coisas que você carece e precisa. Deus te fará saber. Eu vou repetir isso. Deus te fará saber. Ele te ajudará no caminho. Ele te ajudará na tua trajetória, ele te ajudará na tua caminhada e o nome dele será engrandecido em todo o tempo da sua vida, porque você não vai ficar sem saber. Paulo diz, eu estou numa prisão, eu estou no meio de um cárcere, mas aguarde até que eu saiba. Vou saber pela convivência do dia a dia, vou saber pelos sinais das pessoas que estão comigo, que estão por aqui, nesse processo, me mantendo presas. Vou saber através de
gente que está aqui perto de mim me apoiando e ajudando, eu vou saber. Eu vou saber. Mas eu vou saber principalmente porque Deus faz saber. Agora, por que Paulo fala nessa carta de alegria? Porque ele tem uma quarta certeza. E a certeza que ele tem é que Deus é um Deus que é digno de ser glorificado, porque Ele é o Deus que de verdade, como nenhum outro, como ninguém, Ele supre os seus filhos. E nesse capítulo 4, verso de número 19, é dito por Paulo a mim e a você nesse momento. É dito por Paulo ao meu coração e ao seu coração, assim como foi dito à igreja naqueles dias. É dito por Paulo que o Deus dos céus, no verso 19 é dito, suprirá todas as necessidades deles em glória por Cristo Jesus. Porque não há nada que Deus faça e revele e mostre que não seja em glória, por sua glória e para a sua glória. Mas essa tradução que eu li aqui, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela diz, o meu Deus de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem. Olha o que Ele diz, Ele lhe dará tudo o que vocês precisam. Essa é a certeza de Paulo. Eu quero ir, estou esperançoso de ir, mas enquanto eu não chego, eu sei que quem cuida de mim aqui, cuida de vocês aí, quem cuida de vocês aí, cuida de mim aqui. Paulo está falando porque ele sabe que há corações aqui que são generosos quanto à oferta, à contribuição, quanto à sua cooperação no reino e na obra de Deus. E ele até chega a dizer, olha, eu não estou falando sobre isso ou aquilo, querendo obter mais lucros sobre isso, não, é para que vocês sejam liberados para viver mais do que Deus tem. Agora, é lindo o que ele faz. Ele diz, eu quero dar a vocês aquilo que eu carrego como convicção. O meu Senhor é capaz de suprir vocês em tudo e em todas as coisas. Ele supriu corações no Antigo Testamento. Ele supriu corações no Novo Testamento. Paulo é testemunha disso. Quando ele fala aos Coríntios, ele fala que foi suprido. Ele consegue falar com igrejas, em algumas das cartas, da generosidade, do carinho, da liberalidade, do cuidado de Deus manifesto por meio de pessoas que Deus usou para beneficiá-lo. E isso é lindo porque o próprio Paulo está dizendo, vocês são alvo do cuidado de Deus, gente. Eu sei porque eu já fui suprido, Paulo está dizendo. E suprido pelas gloriosas riquezas de Deus em Cristo. Porque o Deus que Paulo está anunciando aqui, que é o Deus e Pai de Jesus, é o Deus que o Salmo 24 diz, que é o dono dos céus e da terra. Dele é a terra e a sua plenitude. Salmo 24, verso 1. O Deus que Paulo está falando aqui, Jeremias diz no capítulo 23, que ele é o Deus que enche os céus e a terra com a sua presença. O Deus que Paulo está falando no Salmo 139 é o Deus que é dito que conhece tudo ao nosso respeito. O Deus que Paulo está falando aqui em Filipenses 4,19 é o Deus que promete em Isaías 43,19 que fará uma coisa nova. Que é capaz de dizer no capítulo 4,
44 de Isaías, verso 3 e 4, que ele vai fazer com que no deserto surjam fontes e mais fontes e rios de águas. Esse é o Deus que você anda com ele e que está em você por meio do Espírito Santo aí, que age todo dia na sua vida, que cuida todo dia da sua vida, que trabalha todo dia pela sua vida e que Paulo está dizendo aqui, ele vai suprir. Esse é o Deus que é capaz de fazer com que o coração necessitado seja totalmente suprido naquilo que precisa. Jesus disse em Mateus 21, verso 22, tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Eu já citei aqui Lucas, no capítulo 11, verso 9 a 13, ele disse que o pai ouve os seus filhos e não dará pedras a filhos quando esses filhos estão lhe pedindo pão, peixe e ovo. É o Deus que supre. Ele olhou para os discípulos, a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 9, entre o verso 10 e 17, e disse, vocês estão querendo que eu mande essa multidão embora? Dá-lhe voz de comer. Os discípulos disseram que a gente tem pouquíssimo. Em outras palavras, não dá nem para 2 pessoas. E aqui tem uma multidão. Já é quase noite. É deserto. Tudo está cooperando contra. Manda eles embora para que eles cheguem às aldeias e possam se alimentar. Aí diz a Bíblia que Jesus tomou os pães, os peixes nas mãos, orou e deu graças e mandou repartir. Diz a Bíblia que todos aquele dia que estavam ali foram totalmente supridos nas suas necessidades. A Bíblia diz no verso 17 que todos comeram satisfatoriamente e ainda sobrou. Qual é o contexto que você está com os pés nele? Qual é o dia que você tem vivido e como foi seu dia hoje? Você está feliz hoje? Talvez você diga, pastor, eu estou feliz com Jesus, mas alguma coisa foi meio difícil hoje de lidar, pastor. Parece que as coisas não rompem, parece que tem algo que não está abrindo, parece que não está chegando. O Senhor está com você nisso. Descansa o teu coração, porque Deus sabe trabalhar. Deus ainda trabalha por crente que confia nele. Ele está agindo na sua vida, ele está agindo na sua história. Ei, vai haver um grande milagre de Deus nas nossas vidas. Por que o Senhor diz isso? Porque Paulo diz aqui que ele é poderoso para suprir. Ele ainda abre portas, assim como ele ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele ainda enche da sua graça. Ele faz milagres, salvando famílias. Assim como ele é capaz de conceder dons do seu Espírito ao coração que carece e quer ser útil nas suas mãos. Ele é Deus poderoso para suprir aquilo que o seu coração clama, busca, pede e está batendo na porta dizendo, Deus, eu creio que o Senhor pode e Ele pode mesmo. Ele te colocou aí para te dizer que Ele vai suprir. Ele supriu no deserto. Mas lembre-se que em Gênesis capítulo 22, ele supriu no alto de um monte, quando Abraão subia com Isaac, e o Isaac disse, cadê o cordeiro? Abraão disse, Deus proverá. E ele providenciou lá nas alturas do monte, porque ele é Deus dos desertos e é Deus dos montes da nossa vida.
Mas lembre-se que ele supriu no fundo de um poço. Jeremias capítulo 38 diz que quando Jeremias estava dentro de uma cova, no fundo de um poço, ele percebeu que lá de cima veio descendo uns trapos velhos que estavam nas mãos de um homem chamado Ebed-Meleque, que disse para ele, profeta, chegou a hora de sair do poço, não vais ficar na lama, Deus te tira daí hoje. Amarra isso debaixo das tuas axilas. E Jeremias, que estava no poço, atolado com a lama até o pescoço, e parecia que a situação dele não tinha possibilidade de mudar, foi puxado para fora daquele poço com muita força. E não eram as mãos dos 30 homens que estavam ali apenas puxando. Era Deus dizendo a Jeremias, eu sou capaz de lhe tirar do fundo do poço, porque ele é o que supre. Ele vai abrir. Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 22, assim como Apocalipse, no capítulo 3, versos 7 e 8, que ele é quem tem a chave, que abre e ninguém fecha. Qual é a necessidade da tua alma? Quais são as crises que você tem vivido? Paulo diz que ele é poderoso para suprir, e suprir em tudo, suprir e suprir em todas as coisas, suprir e suprir em tudo aquilo que o teu coração necessita. É por isso que ele quer hoje que o teu coração saia dessa inquietude humana tão grande e se coloque diante dele dizendo, eu confio, eu confio, eu confio, eu sei, já entreguei, está nas tuas mãos, honra o teu nome, e ele vai honrar, porque ele é capaz de suprir, ele é capaz de suprir, ele é capaz de suprir. Ele supriu quando alguém estava morto. Em João capítulo de número 11 nos diz que quando Lázaro estava morto e ele foi lá na porta do túmulo, ele disse, tira a pedra aí. E alguém disse, já não tem vida, já cheira mal, as necessidades são muitas, já se encerrou, acabou. E ele diz, Lázaro, vem para fora. E supre de vida aquela estrutura física. E tira daquela situação e muda aquela realidade. A pergunta que eu faço é, qual é a tua necessidade? Qual é o teu grito hoje? Deus vai fazer os seus milagres acontecerem. Eu sei que a gente às vezes está olhando para um lado e para o outro e dizendo, mas Deus, por que isso desse jeito? Por que as coisas assim sempre comigo? Às vezes é o olhar do coração, mas Deus ainda cuida, Deus ainda trabalha, Deus ainda age, Deus ainda opera, Deus ainda se revela, Deus ainda se manifesta, Deus ainda sopra o seu vento e faz com que a sua graça seja derramada sobre corações que se colocam diante dele dizendo, eu creio que tu podes suprir. Qual é a sua necessidade? Qual é o grito do seu coração? Eu quero dizer a você que ele é capaz de suprir. Porque Paulo fala de alegria, porque ele sabe que ele está na prisão. A igreja pode estar vivendo até um momento de luta, mas o Deus de Paulo é capaz de suprir tudo. Deus está cuidando nos mínimos detalhes da sua vida. Porque ele é capaz de suprir. Ele supre. Ele é aquele que supre em todas as necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero que neste momento você curve sua cabeça ou levante sua cabeça para os céus e feche os seus olhos. Porque Deus é capaz de suprir.
Ele supre a sua família, Ele supre a sua casa. E eu quero ministrar hoje debaixo do poder desta palavra, que Ele vai suprir. Esta semana não terminará sem que Deus tenha suprido algo de grande necessidade na tua vida. Ele vai suprir. Ele vai suprir. Porque Ele é o mesmo para fazer além do que pedimos e do que pensamos. O que é que você necessita? O que é que você precisa? O que é que você carece? Deus vai suprir. Deus vai suprir. Deus vai suprir. Deus vai suprir. Tanta gente que se aproximou de Jesus e Ele supriu. Marcos 4, 23 diz que as multidões vinham para tocá-lo e Ele suprindo. O que é que Ele não pode fazer hoje por mim e por você? Confie, porque Ele ainda supre necessidade de quem espera, confia e depende dEle. Ele vai suprir. Emenuvi adakawa yovasmi. Erier de aser de kia manada kawando ibenije verevas. Manara daqui a tudo yoshema de kamato que me venderebas. Mania atacando me mando de oma de assever. Ermiba naqueando, inariara nuvia nova na candiemia, semeando como uma dominas. Ele vai suprir. Ele vai suprir. Ele vai suprir. Tu verás como Ele cuida das coisas e como Ele trabalha nas coisas. Ele vai suprir. A chave ainda está nas mãos dEle. O capítulo 47 do Gênesis diz que no meio de uma crise que estava estabelecida sobre a terra, Jacó e os seus filhos sentaram-se à mesa com José. E a Bíblia diz que no meio de uma crise eles estavam totalmente supridos por Deus. Deus sabe cuidar de você, filho. Deus sabe cuidar dos teus caminhos, dos teus anelos, sonhos, desejos. E Ele vai guiar os teus passos pelo caminho. Ele vai suprir. Ele vai suprir. Ele vai suprir. Vai chegar nas tuas mãos, como Ele disse. Você ainda vai se alegrar porque Deus te dará ainda mais espaçoso e maior do que o que você desejava, esperava, porque Ele é Deus para fazer com que tudo seja suprido. Eu quero orar com você nesse momento, porque eu estou sentindo a confirmação do Espírito Santo de que Ele vai suprir. Pastor, Paulo diz que Ele suprirá com todas as riquezas que Ele tem em glória por Cristo Jesus. E eu quero dizer que Ele supre nas múltiplas áreas da sua vida. Porque Ele supriu na necessidade da família de Lázaro. Ele supriu na necessidade das famílias que estavam no deserto. Ele supriu na necessidade do Isaac e do Abraão. Ele vai suprir.
e vai surpreender você, porque Ele ainda é Deus que trabalha, é Deus que age, é Deus que cuida. Receba o abraço dele, a força dele, a graça dele para ficar com a sua esperança firme no Senhor, porque Ele vai guiar os teus passos e Ele suprirá todas as necessidades. Ele ainda é Deus para suprir. Ele ainda é Deus para suprir. Pai, no nome de Jesus, e me nome na cama no manami anudeio manasui nerergue araki mandobanas. Tu que conheces a necessidade dos teus filhos e das tuas filhas, supre essas necessidades. Tu conheces a necessidade da criança, do adolescente, do homem, da mulher, do pai, da mãe, da família. Supre, ó Deus. Supre, ó Deus. Mostra os teus caminhos. Realiza os teus planos. Cumpre o teu propósito. Cumpre o teu desígnio. Realiza todo o teu projeto. E faz o teu nome ser glorificado na vida do teu filho. Revela a tua fidelidade, ó Deus. Não deixa o teu filho nem a tua filha, Senhor, sozinho, nem sozinha no caminho nem na caminhada. Mostra que tu és Deus poderoso para fazer além do que Ele pede, além do que Ele está pedindo, porque eu sei que a sua presença, Senhor, ela está se revelando, Pai, de uma forma especial sobre as nossas vidas esta noite. Por isso, eu te peço encarecidamente, alcança-nos para a tua glória, alcança-nos para o teu louvor e ajuda-nos em tudo e em todas as coisas, para a glória de Jesus, para o louvor de Jesus. Entra na casa e no lar, porque tu vais suprir, tu vais abrir os céus. Este mês de novembro será um mês de céu aberto. Milagres grandiosos vão acontecer. E gente vai glorificar o teu nome dizendo: Deus fez, Deus cuidou, Deus mostrou, Deus agiu. Glorifica o teu nome na vida do teu povo. É o que eu te peço. No nome de Jesus, o teu Filho. Para a glória de Jesus Cristo, o teu Filho. É o que eu te peço. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos e a todos que estiveram conosco hoje à noite. Eu espero que essa noite tenha sido de bênção para o seu coração, aqui, assim como foi para o meu. Que Deus em Cristo Jesus cuide de você, lhe dê uma noite de paz, debaixo da sua proteção. E lembre-se, amanhã você não acordará para más notícias, mas para boas notícias de vitórias. Porque quem começou a boa obra é fiel para concluir a obra que começou. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, uma ótima noite carregada de paz e debaixo da proteção de Jesus. Amanhã, se o Senhor permitir, estamos juntos aqui, no máximo 10 horas, estamos ao vivo aqui para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe irmã Érica, Deus abençoe irmã Jeane, Deus abençoe irmão Souza, irmã Fernanda, Deus abençoe a irmã Mirtes, Deus abençoe todos que passaram por aí, recebam o nosso carinho, Deus abençoe a Verusca Silva e a todos mais que passaram, nosso abraço, uma ótima noite, a paz do Senhor.